2021. Tivemos aí, agora há pouco, a participação sempre muito importante de John Madog Hall, abrindo para a gente o nosso Latinoair 2021. E agora o nosso assunto é segurança digital. O que mais você precisa saber? Bom, essa mesa redonda, convidados especialistas na área de segurança digital, vai trazer para a gente à luz a todos esses assuntos, com os principais tópicos: prevenção e cuidados básicos para os usuários domésticos, assim como cuidados com colaboradores em trabalhos remotos, o phishing for finance, crimes digitais com criptomoedas, o ransomware, o LGPD e muito mais. Já estão conosco aqui em nosso palco a doutora Graziela Brandão, Direito Digital e Compliance Digital, Gilberto Sodré, perito forense, especialista em segurança, professor de perícia forense, Alcion de Souza Ferreira Júnior, especialista em segurança digital, também é professor, perito, Paulo Fernando Lamelas, especialista e professor na área de segurança digital, oficial da Reserva do Exército e também é gerente de segurança. Para moderar este nosso debate, Jackson Renzo Querubim, analista de suporte da informática aqui na Itaipu Binacional, e é para ele que eu passo a palavra a partir de agora. Por favor. Obrigado, Bruce. Obrigado, pessoal que está de casa. Bem, esse último 1 ano e 8 meses aí que a gente tem de pandemia, teve uma transformação digital às pressas, né? E aí, eventualmente, a segurança acaba sendo o holofote de várias notícias aí, nesses últimos 18 meses, 20 meses, e afetando cada vez mais o dia a dia das pessoas, né? Então, eu vou fazer aqui uma abertura, uma palavra inicial para cada um, e aí depois eu acho que a gente vai começar a tratar os temas aí que andam nas notícias desses últimos 20 meses. Então, vou abrir para o Sodré. Sodré, se quiser fazer uma palavrinha inicial. Obrigado, Querubim. Queria inicialmente agradecer ao PTI, Latinoair, pelo convite, estar aqui com todos vocês, discutindo um pouco sobre segurança da informação, sobre perícia computacional forense. Eu queria destacar, nesses 18 meses que você comentou, Querubim, exatamente que a gente viu o quanto as empresas não estavam preparadas para a realidade que tem hoje. Ou seja, as empresas não estavam preparadas, tiveram que, da noite para o dia, vamos chamar assim, né, numa figura de linguagem, mas preparar a sua infraestrutura para que os seus colaboradores fossem para casa, né, e conseguissem trabalhar com segurança, ou com o mínimo de segurança dentro desse ambiente remoto, né. Eu até brinco que 2019, 2020 foi o fim da inocência da segurança da informação. Ou seja, claramente a gente viu que segurança da informação era uma atividade fim, uma atividade meio, era uma atividade importante e que impactava ou impacta diretamente no ambiente das empresas. Então, foi um período de muita aprendizagem e de muito amadurecimento sobre a questão de segurança da informação. Então, acho que isso é uma questão importante, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui nessa mesa redonda, mas acho que esse é o ponto principal desse amadurecimento, essa preparação que as empresas não estavam preparadas e agora, pelo menos, minimamente estão preparadas para isso. Obrigado. Eu que agradeço. Doutora Brandão, queria a tua visão, né, nessa parte do direito e aí do que envolve tanto em casa, né, quanto nas empresas. Obrigada. Primeiramente, também gostaria de agradecer a todos e pelo convite. Acho que essa mesa redonda aqui tem um objetivo extremamente importante. Vou participar um pouco aqui mais para aprender e perguntar bastante, trazer aqui as dos meus clientes para vocês, especialistas. E agora, mais ainda, com a questão da digitalização, transformação digital pela pandemia, e também com a iminência, né, da vigência da LGPD, que ela é muito clara quando ela diz que precisam ser adotadas medidas técnicas e organizacionais. Técnicas não é no sentido técnico do juridiquês, mas técnicos de segurança da informação. E isso acredito que não está muito claro para quase todas as empresas. Então, acho que a gente tem um papel aqui de também clarificar essa questão de como iniciar a implementação de processos que envolvam a TI, mas também um suporte externo de segurança da informação que vai agregar e vai mitigar riscos, inclusive jurídicos, para as empresas.
Então, assim, acredito que esse vai ser um pouco do meu papel aqui e perguntar bastante para vocês. Obrigada. Não, perfeito. E a gente sabe que o jurídico é a última barreira nossa lá, né? A primeira barreira é a técnica, mas a penúltima, digamos assim, é o jurídico. Lamelas, suas palavras iniciais. Obrigado ao Latinoé, obrigado ao PTI pela oportunidade. Vou aqui tentar aumentar as palavras aí do Sodré e da doutora Brandão, porque é o seguinte, esse ano de 2020 e 2021, nós estamos vendo a expansão física da empresa, né? A empresa está saindo do local dela, da área dela, indo para dentro da casa do colaborador. E aí a segurança da informação, ela tem que estender o braço dela até a casa do colaborador, lembrando que é o seguinte, o acesso wireless da casa, né, tem que ser protegido, o computador tem que ser protegido, os acessos à empresa têm que ser protegidos e, lembrando, né, caindo aí no jargão, que os dados são o novo petróleo, né, e como é que eu vou expandir essa proteção também para os dados pessoais. Eu tenho aí a lei, já está valendo, né, talvez as multas ainda não, mas a lei já vale. Então eu posso ser acionado pelo Ministério Público, eu posso ser acionado pela própria Justiça, e como é que eu vou responder? E aí, reforçando o que a doutora falou, as medidas técnicas, tem lá a segurança da informação, se eu vou pseudonimizar, se eu vou criptografar, como é que eu faço? Criptografo, joga a chave fora e nunca mais tem acesso ao dado? Então, como é que a gente vai vencer esses dilemas? Já tem gente fazendo isso, de criptografar e jogando a chave fora. É só contratar um ranço e pronto, e não pagar. Brincadeira. Alcion, suas palavras. Bom, fala galera, boa tarde aí a todos. Mais uma vez aqui no Latinoé, agradecendo, né, obviamente, ao PT que está aí sempre nos convidando para a gente vir dar a palavra. Bacana estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse sofrimento, talvez de vários de vocês aí que estão nos assistindo sofreram um pouquinho nessa pandemia, né? Que a gente fala que a galera da segurança ali, a galera de infraestrutura, a galera de TI no geral, sofreu bastante, né? A gente fez a transformação digital, né? Tipo o plano JK, né? 5 anos em 5 dias, né? Então, foi bem essa ideia, a gente correu bastante e, obviamente, o trabalho continuou, né? Porque problemas de segurança existiam, né? Existem e vão sempre existir. E a ideia é a gente correr, né? Aquela famosa brincadeira de gato e rato está mais acelerado. Todo mundo está em casa, né? Inclusive o hacker também está em casa, né? Então o cybercriminoso, vou falar uma palavra melhor, o cybercriminoso está em casa e ele está ali toda hora tentando expandir. Todos os serviços foram, né? Como os amigos já comentaram, todos os serviços que você utilizava dentro da empresa, eles saíram da fronteira da empresa e estão para a internet para que você consiga trabalhar, né? E nesse momento aí todo mundo vai ter aquele acesso. E aí começa aquela brincadeira que eu falei de gato e rato, né? A gente tentando proteger e o pessoal tentando quebrar e vice-versa. Pelas palavras aí até da doutora, deixar claro que, na verdade, a gente precisa muito mais de vocês do que da gente, né? Porque se deixar na mão da gente técnico, a gente vai pensar só no 0 e 1 e a gente sabe que o direito não existe só 0 e 1, existe só o talvez, né? Então, depende, talvez, depende, e é importante estar sempre do lado. E a LGPD fez isso, né? Colocou a segurança de mãos dadas com o jurídico. Isso foi muito bacana. É uma nova vertente aí que todo mundo da área de segurança está começando a entender e trabalhar em conjunto, né? Lógico que com outras áreas também, mas mais fortemente essas duas. Então, falar um pouquinho desse sofrimento aí da galera e dar algumas dicas, obviamente, né, de como você em casa pode apoiar a segurança, que a segurança não é feita por um grupo que trabalha na empresa por segurança. A segurança ela é feita por todos os colaboradores ali em conjunto. Mas é mais ou menos isso aí. Bem, então, para a gente começar a ter um desenvolvimento, né, nesse papo, porque assim, a gente sabe que é amplo, a gente sabe que tem muita nuance, muita vertentes aí. E eu acho que a gente poderia começar um impacto principal, né, que acaba extrapolando, que é o ambiente casa, né? Então, a gente tem aquele ambiente da casa, em que a gente tem os acessos, tem uma família que tem, às vezes, 2 ou 3 empresas envolvidas ali, né? Às vezes, pai, mãe, algum filho, ou filha pode estar acessando ambiente de trabalho, e aí você tem esse encontro de redes e riscos de segurança assumido. Então, eu vou pedir para o Lamelas falar um pouco dessa parte de casa aí para começar o papo e aí a gente vai complementando e entrando de acordo com o tema aí. Não, tudo bem. Essa é uma questão interessante, porque lá em casa mesmo eu passo por isso. Eu tenho que tratar os negócios lá da 99,
e aí minha esposa está trabalhando lá no colégio e meus filhos estão no colégio deles, né? E aí tem essa mistura de redes e, lógico, né, o dispositivo wireless ele é um hub por natureza, então ele distribui a informação. Quando você vai tratar informações que reserve algum sigilo, é interessante que se faça isso através de VPNs, né? Porque quando você estabelece um canal criptografado, e esse canal ele vai passar criptografado até por dentro da sua wireless, pela rede, e vai chegar lá na empresa. Então, quando vai tratar de reunião ou no dia a dia, normalmente, na minha, lá eu tenho, e acho que todas as empresas têm oferecido isso aí aos empregados, né, aos colaboradores, é o acesso VPN. Então, logo que eu starto, eu inicio o VPN, porque eu sei que a partir dali a minha informação está partindo criptografada dentro da rede de casa, né? Dentro da minha rede de casa, é claro, o colégio são menos informações e tudo, mas o interessante é que até as provas no colégio têm vindo em cabeçalho HTTPS agora, né? Para evitar que a garotada faça maluquice, né? Copie e cola, né? Isso é a nova metodologia de cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V, o cara tira para passar a informação para o outro. Mas, assim, é interessante nos dispositivos de casa o pessoal acessar por VPN. Para quem não sabe o que é VPN, é Virtual Private Network, né? Ou seja, eu coloco uma camada de criptografia naquela minha conexão lá com a empresa. Vai lá, Sodré. Acho que a VPN é uma questão importante nessa questão de acesso à internet, né? Mas acho que tem um outro desafio dos colaboradores que foram para casa, que algumas empresas não têm esse problema, mas algumas ou muitas que eu conheço têm, que é o BYD. Ou seja, o usuário usar seu computador de casa, que normalmente até é compartilhado com um monte de outras pessoas, para fazer o seu trabalho de casa. Então, aí você não tem garantia naquele computador se o antivírus está atualizado, se o antivírus é o antivírus que a empresa homologou internamente, que tipo de aplicativo é instalado naquele computador, ou seja, não tem o controle, é um joguinho que o meu filho que estava usando o computador está usando também. Ou seja, esse é um outro grande desafio que as empresas também têm. Então, aí o seu superfície de ataque aumenta enormemente, né? Ou seja, então a chance de um atacante usar aquele computador que estava vulnerável para, através da VPN, entrar na rede da empresa e fazer algum tipo de ataque. Então, esse é um outro grande desafio que as empresas, de alguma maneira, têm tentado lidar com isso, usando alguns tipos de aplicativos, mas ainda assim é uma barreira que a gente ainda tem que vencer nesse caso. Só complementando, Sandra, você falou um negócio bem interessante. E os últimos ataques que se tem notícia partiram de uma fragilidade do colaborador. Exatamente. O cara recebeu um phishing, foi atrás... No link do e-mail. No link do e-mail, e esse conseguiu lateralizar ou internalizar o ataque por meio dessa falha. Deixa eu fazer uma pergunta para os especialistas. Vamos lá. A realidade de pequenas e médias empresas é exatamente o que o Sudé falou. Não há a disponibilização de equipamentos o suficiente para 100% dos seus colaboradores. Do lado jurídico, a gente tem a possibilidade de desenvolver políticas que vão passar por autorizações, enfim, pode ou não pode, utilização de que tipo de equipamento para acessar que tipo de informação. Tá, legal. Mas, pensando no sentido prático, o que essas empresas elas podem minimamente instalar alguns aplicativos e o que esses aplicativos vão coletar de informações desse funcionário? Porque aí a gente já tem um limite do que é dados de trabalho e dados pessoais. Então, existem algumas ferramentas, né, de DLP para evitar vazamento de dados, né, de empresas que estão... Porque, assim, o computador é da pessoa física, né, ou seja, do colaborador, mas os dados que estão ali dentro são corporativos. Como é que eu vou evitar que um dado corporativo que está naquele computador, naquele tablet, naquele smartphone, vaze para a internet, através de um e-mail, através de um ataque? Então, existem algumas ferramentas de DLP, Data Loss Prevention, que eu consigo, pelo menos, controlar o que pode ou não ser enviado por anexo de e-mail, que pode ser colocado na internet através de um drive público. Então, essa é uma situação. Outra é, obviamente, que garantir
que pelo menos tem um antivírus instalado. Então, algumas ferramentas de VPN só fecham a VPN com o dispositivo se aquele computador está atualizado, se ele tem um antivírus específico para aquilo. E óbvio que tudo isso também tem uma questão de monitoramento, que como a doutora comentou, ou seja, tem um limite que a empresa pode monitorar ou não aquela situação que o colaborador está utilizando naquele momento. Então, algumas situações do tipo criar perfis separados dentro do mesmo computador para usuários diferentes. Isso você ajuda você a segregar um pouco o que é uso doméstico e o que é uso profissional. Então, tem algumas soluções. Não é uma coisa, vamos chamar assim, de você apertar um botão e está funcionando. Você tem um certo trabalho técnico para isso, mas é uma coisa possível de você... A gente sempre trata em minimizar o risco, né? Diminuir o risco, não zerar o risco. Sudré, complementando aí a tua resposta, né, também... fazendo a contribuição. Tem outro item importante que a gente utiliza, né, bastante, né, que é para gerenciamento de dispositivos móveis, né, os MDMs. Então, usando, por exemplo, aí falando do Google, né, ele tem um sistema de MDM que ele é fechado. Então, quando você utiliza o aplicativo ali para receber os e-mails, né, fazer uma cópia de arquivo, você consegue fazer o controle via DLP pela própria ferramenta, então ele não consegue copiar e colar em outro local. Ele faz como falando assim, trazendo para o leigo, né, que os especialistas aí também, amigos, não me chicotem, mas faz como se fosse um cofre ali dentro, tá? Onde aquela informação fica ali, ela meio que separa o pessoal do profissional. Isso é importante, tá? Um segundo ponto que eu vejo que é mais relevante é que essas empresas às vezes não vão ter investimento suficiente, né? Porque a gente está falando de PMEs, então não vão ter investimento suficiente para comprar algumas ferramentas e implantar o controle, até porque às vezes nem tem equipe para isso, né, de segurança. Mas o legal, talvez, é investimento na conscientização dos usuários, tá? Entender e falar isso aí. A gente coloca controle, a gente pode fazer... A gente brinca muito, né, que o elo fraco é sempre o usuário, etc. Mas realmente é um ponto que você tem que fazer a conscientização daquele usuário, tá? Chegar para ele e falar, ó, o que é documento de trabalho não pode estar no seu smartphone, porque pode ter um aplicativo que seu filho instalou, e aí aquele aplicativo pode ser um aplicativo vulnerável, que pode ser atacado, e os dados da empresa vão ser roubados, né, vão vazar, entre outras coisas. E tem um ponto importante que a gente fala de casa, que é um assunto até interessante que eu participei, eu vi isso, né? Eu vi isso ao vivo. Eu estava numa fila, estava no cartório, né? Fui verificar um documento lá e na minha frente tinha uma pessoa conversando numa reunião, né? O que possibilitou o cara trabalhar fora de casa, resolvendo outros problemas. E eu consegui ouvir toda a conversa, né? Ou seja, o vazamento de dados por voz. Eu estava na fila, assim, exatamente atrás dele, e ele contou toda a situação de como ia ser feita a compra. Nós vamos passar o contrato por tal local, fala com fulano para receber o contrato, você vai receber a nota fiscal no e-mail corporativo do financeiro. Imagina só a quantidade de informação que eu recebi naquele momento ali, né? Obviamente podia usar de uma forma errada, né? Por exemplo, um boleto falso, ou simplesmente entrar no meio do caminho ali e a pessoa não ia perceber. Isso é uma coisa fantástica que a gente esquece um pouco disso, a fronteira também da voz, né? Onde você está falando aquela informação, que era o que a gente falava dos corredores, mas a gente estava num ambiente físico seguro. Agora nós não estamos mais no ambiente, a gente estava ali que é um ambiente promíscuo também, como a internet é. Eu tenho um caso, então, já que tem um caso que acho que é até mais grave do que esse que você comentou. Eu estava na fila do restaurante para pagar, num self-service, e alguém na minha frente estava falando no telefone com uma outra pessoa e falou assim, não funcionou, então tenta essa. E falou que era uma senha. Era uma senha. E aí o pessoal do outro lado deve ter falado assim, não funcionou, então tenta essa outra senha. E ele falou outra senha também. Então todo mundo em volta ouvindo. Bom, se alguém passar na rua com você e falar uma senha, que minha senha é tal, isso não vale de nada. Só que ele estava de uniforme e de crachá. Então eu já sabia a empresa, sabia o nome dele e sabia 2 senhas. Bom início, né, de pesquisa. Então veja que as pessoas, muitas vezes o que aconteceu? Esse colaborador, ele não estava treinado para isso, ele não poderia ter feito aquilo daquela forma, né? Então é uma questão também de conscientização dos colaboradores nisso também. Assim, além da conscientização, e o Alcione tocou bastante num ponto do MDM, e você pode também usar virtualização de desktop, que hoje, com o advento da nuvem, ela é mais barata. E você, às vezes, consegue até algumas soluções open source para isso. Você consegue soluções open source que fazem isso também, a virtualização do container. Na hora que ele liga, ela sobe a sandbox, a máquina trabalha isolado, o ambiente fica isolado, ele fechou, terminou ali aquilo ali, não houve mistura dos dados, né? E ele acessou para um canal criptografado, ou seja, ele continua com a máquina dele, mas naquele momento em que ele se logou na rede, aquele desktop toma a máquina,
e aí ele trabalha, fechou a sessão, volta à solução do usuário. Entendeu? Aí eu acho que a gente vai ter até um feedback para a doutora aí, que vai... Aí vamos ter mais dúvidas, né? Porque a gente tem a máquina da pessoa com dados da empresa, e aí a gente pode ter eventual vazamento, seja por incapacitação, né? A pessoa às vezes não está treinada, seja por questão ferramental, às vezes não está com a ferramenta adequada. E a gente tem que se lembrar também que pequena parte das empresas tem uma equipe de segurança, né? Mal e mal tem equipe de TI. E aí, como é que você faz que, né, a economia toda sobre isso, né, sobre dispositivos pessoais rodando coisas da empresa, como é que a gente faz para delimitar essa fronteira, para justamente, eventualmente, precisar identificar o que aconteceu, se a culpa foi da empresa, ou culpa do colaborador, ou alguma necessidade que envolve essa disputa entre a pessoa que não quer, às vezes, que seja feita uma verificação no dispositivo próprio, né? Seja por, às vezes, medo, ou às vezes até por incapacidade, sem entender o que acontece, e a empresa tendo a necessidade de verificar isso para poder até prover, às vezes, o acesso e tudo mais. Como é que fica esse conflito de direitos em que a pessoa precisa ter a sua privacidade, porque é um dispositivo pessoal, entretanto, a empresa, às vezes, até meio que força o acesso via esse dispositivo, né, que às vezes não tem nem capacidade de entregar, às vezes, um equipamento para essa pessoa fazer as funções de trabalho dela. Vamos lá, são vários cenários desenhados aqui, tá? Depende. Vamos lá. Existe um primeiro cenário, que a empresa não tem política alguma, não tem nenhuma diretriz sobre o que pode ser utilizado, quando pode ser utilizado. E, do nada, ela me dá seu dispositivo que eu preciso verificar se você deu origem a um incidente. Nesse cenário, que a empresa não deu uma diretriz, não deu nenhum treinamento, nenhuma capacitação, ela também não pode exigir que o funcionário ceda o seu equipamento sem saber o que será analisado e qual o objetivo da análise. Então, vamos lá. Ela não pode chegar e pedir do nada, mas ela pode pedir descrevendo exatamente o que será analisado e para qual finalidade. O funcionário não quer ceder, então existe um problema de por que ele não quer ceder. Então, aí a gente tem que conversar também com o RH para entender todo o desenvolvimento desse funcionário junto à empresa, para saber se, de fato, ele não pode, vamos lá, por culpa dele, estar dando ensejo a incidentes dentro da empresa. Tá? Esse é um cenário. Segundo cenário, a empresa tem uma política, o funcionário assinou, porque não adianta ter a política, outro ponto que merece muito destaque. Empresa, não adianta ter a política se não tem a ciência do funcionário que existe aquela política. Não adianta. E por isso que RH, jurídico e segurança da informação tem que andar de mãozinha dada. Então, a empresa tem uma política, o funcionário está ciente, então ele precisa ceder, assim, não tem discussão, né? E tem o terceiro cenário, é que o equipamento é da empresa e existe a política. Melhor dos mundos, não tem o que discutir, ele vai ter que ceder. Então, assim, em todos os cenários, só no primeiro que teria a possibilidade do funcionário não ceder, e aí ia ter uma discussão do porquê que ele não quer ceder, mas se a empresa apresentar uma justificativa da finalidade e do objetivo, mesmo que isso seja discutível na Justiça do Trabalho, o funcionário não tem esse direito também, porque a empresa tem um legítimo interesse nessa averiguação. Tá? Mas aí o funcionário também poderia falar, não vou usar o meu dispositivo pessoal para trabalhar, e aí preciso, né? Sim, ele pode solicitar a qualquer momento que a empresa disponibilize um dispositivo para ele utilizar somente para fins das atividades laborais. Esse
é o melhor dos mundos. Com o trabalho remoto, na verdade agora com o trabalho híbrido, que muitas empresas já migraram para o regime de trabalho híbrido, a recomendação é que todas as empresas disponibilizem equipamentos para fins laborais, tá? Não utilizar equipamento próprio do funcionário. Assim, na última exceção, utiliza, mas a recomendação máxima disponibilize um dispositivo só para o trabalho. Ô, Alcion, e aí como é que fica o BIOD com tudo isso aí? Então, eu ia partir até para uma próxima pergunta. Eu falei que a gente ia explorar, né? Tem um caso, né, por exemplo, que eu entendo, né, o funcionário não quer usar o da empresa, ele se sente mais confortável, enfim, ele quer. A gente sabe que a gente está com o mercado aquecido e é difícil você falar para o funcionário, não vou te dar esse dispositivo, ele vai falar assim, tudo bem, vou procurar a empresa do lado, né? A gente até brinca, né? Carta de proposta de trabalho a gente recebe, e é verdade, recebe o tempo todo, isso é uma grande realidade hoje, né, devido ao aquecimento do mercado. E eu poderia perder esse cara, essa pessoa, né? Eu poderia perder essa pessoa aqui na empresa por não estar fazendo isso. Tem uma política específica, né? Eu vou dar um caso aqui real, vamos lá. Tem uma política específica, quero que ela use o BIOD, vou dar ferramentas de DLP, etc., né? Como um cenário que a gente está delimitando aqui. Mas pode ser que essa pessoa, por exemplo, vá lá e tire o print de um documento e mande, vou dar um exemplo aí por um chat qualquer, não vamos falar nome, né? Já falei senão vou daqui a pouco fazendo propaganda, mas mande por um chat em tempo real lá. Mandou, não foi o que caiu, né? Mas mandou pelo documento. E esse documento ele passou. Numa investigação dessa, né, onde ele assumiu que queria usar o equipamento, tinha uma política, foi assinada, etc., né? Todos estão de mãos dadas, RH, jurídico, etc. Qual nível de investigação poderia chegar naquele computador, sabendo que ele tem, por exemplo, até a gente descobriu que houve esse print, né? Somente precisava reafirmar ali para dizer que saiu da máquina dele, porque tinha um aplicativo que monitora esse tipo de assunto, de coisa. Eu poderia pegar a máquina dele, analisar os logs que tem ali dentro para entender, né, se, por exemplo, trazer um caso, né, para poder demiti-lo, talvez. Sim. Entra com uma ação inicial para coleta de provas, de evidências, para analisar. A partir de toda essa coleta de evidências, a empresa já vai ter o laudo do perito se, de fato, a origem desse vazamento de informações foi a máquina do colaborador. E, se sim, essa perícia, esse laudo, pode ser utilizado na Justiça do Trabalho contra, e dependendo também do grau de vazamento, Justiça Comum, contra esse colaborador que deu ensejo a esse vazamento. Doutora, vou levantar uma bola que outro dia levantaram, eu achei interessante, aproveitar que está com gente especializada aqui do lado. Nós temos, o Alcion focou aí muito para o mercado aquecido, desenvolvedor. Desenvolvedor quer trabalhar em casa, quer trabalhar na máquina dele, porque ele já configurou, está confortável, está com tudo bem. Beleza. Desenvolvedor atualmente utiliza uma ferramentinha GitHub, GitLab e CIA de repositório de código. Assim como o engenheiro de construção tem o atestado de capacidade técnica, que ele tem lá reconhecido as suas assinaturas nas obras, o que acontece com a maioria dos desenvolvedores? O cara tem o GitHub. E a maioria das empresas, quando vai contratar o desenvolvedor, você tem acesso ao seu GitHub? Aí o cara tem. Muitas das vezes tem pedaços de códigos de uma solução de uma empresa. Aí entrou-se na discussão do seguinte, e o direito, a propriedade, o direito intelectual daquilo dali? Como é que fica isso nessa relação? Porque aí o pessoal volta a bola aqui para o pessoal de segurança da informação, uns ficam assim igual a mim, com cabelo branco, né, apesar de ter só 19 anos, aí né, ou o pessoal entra em desespero. Porque, assim, como é que eu vou proteger um negócio que é utilizado dentro do mecanismo de desenvolvimentos ágeis, DevOps, né, DevSecOps, como a gente costuma falar, e aí o cara, na hora de ir embora, ou quando ele está se enamorando por uma outra empresa, ele já começa a tirar cópias e clones daquele Git com aqueles pedaços de código, né? Numa das soluções, eu até falei para o pessoal, olha, você pode compartimentar o que é desenvolvido pelas várias squads de desenvolvimento, né? Mas, assim,
eu entendo que até o próprio mercado faz isso com o desenvolvedor. Ele fala assim, pô, me dá o teu GitHub para me ver a qualidade do seu código, né? É até uma questão de avaliação dos desenvolvedores, né? Não tem como uma saída jurídica disso aí, não, doutor? Vamos lá, mais uma vez eu vou responder com depende. Vamos traçar alguns cenários. Primeira coisa, a gente tem que se perguntar qual que é o regime de contratação desse dev, desse desenvolvedor. Vamos lá. CLT, tudo que for gerado é de propriedade da empresa. Tudo que for de propriedade intelectual gerada a partir daquela relação de trabalho é de propriedade da empresa. Numa segunda hipótese, que é mais comum, que é um empreitado, um projeto específico, ou ainda o desenvolvedor PJ, que na verdade é um CLT que emite uma nota, aí mora um perigo, tá? Dependendo de como foi redigido aquele contrato, a propriedade intelectual é do desenvolvedor, PJ, tá? Mas, se o contrato é de desenvolvimento por encomenda, essa propriedade intelectual é da empresa que está contratando o desenvolvimento de uma solução específica, tá? Então, eu fui até um desenvolvedor e falei, eu quero um projeto XPTO que tenha essa funcionalidade. Tudo que foi desenvolvido desse projeto que tenha o objetivo de ter essa funcionalidade, a propriedade do desenvolvimento é da empresa contratante. Como que fica a questão do GitHub? Também tem que ser previsto em contrato. Se ele pode ou não utilizar daquelas informações que ele criou com base em um desenvolvimento que está atrelado a um contrato, a outras empresas. E em qual nível de compartilhamento que ele pode chegar. Tá? Porque isso, para mim, já seria um vazamento de informações da empresa. Não só para a senhora, para a gente também. É um vazamento de informações da empresa. Então, dependendo do tipo de informações que está sendo disponibilizado a outras empresas, pode, inclusive, ter um perigo de vazar informação de caráter ultra sigiloso do negócio em si. Então, depende do regime de contratação e depende de como esse documento foi elaborado. Tá? Obrigado. Querubim, dando continuidade, porque quando você me perguntou sobre a BioD, eu quis jogar aquela pergunta, porque eu achei exatamente importante mostrar a dificuldade que é para a gente, né? Porque o pessoal às vezes coloca muita carga da responsabilidade de decisão em cima da segurança. E é óbvio que se depender da gente, né, a gente vai colocar numa sala copo fechado, vai jogar no fundo do oceano a 50 mil metros, enfim, vai tentar fazer o mais, mitigar ao máximo. E é óbvio que uma solução dessa não é bom para o colaborador. E hoje a gente tem que pensar em duas coisas, né? Eu sempre digo isso, é uma verdade. A segurança ela é uma balança entre segurança e conforto. Tá? Quanto mais segurança você puxar, menos conforto você vai trazer para o seu usuário. E nesse momento fica mais difícil, né, de você mensurar qual vai ser o ritmo de trabalho, ou seja, qual vai ser a produção dele devido à quantidade. Por exemplo, o cara não consegue usar um Ctrl+C, Ctrl+V, o cara não consegue usar um print, ele vai ter que, por exemplo, digitar tudo, então você baixa a produtividade dele ao máximo. Então o cara vai querer sair da empresa. E o BioD eu acho que é o futuro, né? O óbvio que a gente tem que tentar é usar o máximo de controles possíveis. Quando a gente fala de grandes corporações é mais fácil, porque a gente vai ter dinheiro, a gente vai ter pessoas, o que foge um pouco quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né? Então, todo aquele avanço quando a gente vê, né? Vê startup, né? Startup ela começa ali com 10, 5 pessoas, 8, e depois ela explode, né, para 500, e depois ela se transforma até no unicórnio, chega a 1000. Quando chega nesse momento, qualquer um que tem uma visão sobre segurança ou qualquer coisa de organizacional, você vai ver assim, você vai olhar e falar, puta, mas tá uma bagunça aqui. E é o momento de organizar a casa, porque ela ganhou uma estrutura e uma força que aquilo ali agora ela pode ser perdido dado o tamanho que chegou. Então, eu tenho sempre essa visão. Se eu tiver numa empresa que é realmente uma startup e ela for continuar desse jeito por um tempo, é muito difícil você fechar muito. Vai ter que trabalhar na metodologia da confiança e a conscientização do teu empregado, do teu colaborador.
Se a gente está numa empresa que é muito maior, onde você já não tem aquela fronteira de controle, já não conhece todo mundo, já perdeu o controle, o dono antigamente conhecia todo mundo ali na empresa, ele não conhece mais. Então você tem que partir para alguns controles, não desconfiando do teu empregado, mas do teu colaborador, mas de alguma forma você trazendo aqueles controles para a máquina para trazer um ambiente mais seguro e evitar isso. Então eu falo, o BioD é um futuro e tem que ser feito controles para isso. Até porque os controles não é questão de desconfiar do colaborador, mas todo mundo aqui está suscetível a sofrer um ataque. E aí é pegar esse ataque quando está ocorrendo usando a conta da pessoa, né? Ela é uma vítima. Então, os controles vêm para isso, né? E a pessoa acha que a gente está querendo cuidar da vida da pessoa, né? Sodré, que você queria? Nessa questão de complexidade, né, de você fechar exageradamente na segurança, você acaba gerando uma insegurança. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a empresa define que você vai trocar a senha toda semana e a senha tem que ter no mínimo 32 caracteres. O que vai acontecer? O cara vai anotar. Vai anotar no papel, vai botar no post-it embaixo do teclado, o famoso post-it no monitor, né, que não é mais assim, mas ou seja, vai anotar no celular, vai anotar no e-mail, a senha, e aí isso obviamente vai gerar uma insegurança. Então, realmente essa balança entre conforto, né, e segurança é uma coisa que tem que ser muito bem pensada nessa situação. E aí eu quero trazer uma polêmica aqui para a gente discorrer um pouco, que é justamente sobre isso que você estava falando, a questão da usabilidade da segurança, porque a gente trata justamente esse sacrifício, né, da usabilidade por uma questão de segurança maior, mas eu acho que isso, e aí eu vou colocar justamente polêmico aqui para a gente gerar o debate, que é uma falha da indústria da segurança. A gente não conseguir tornar as coisas seguras de forma fácil, né, para o usuário final poder usar. E aí o usuário final eu penso sempre assim, na minha mãe, né? Minha mãe, eventualmente, um beijo para a mãe, se estiver vendo aí, a mãe, eventualmente, ela manda um e-mail para mim perguntando, isso é vírus? Né? Eu sou praticamente o antivírus da minha mãe. Então, mas isso mostra que, né, a gente está, de alguma forma, ou pecando na interface, né? Porque a partir daquele momento em que a aplicação está toda hora dando pop-up, sim ou não? Você quer rodar esse programa, sim ou não? A pessoa, numa hora, vai clicar sim, porque ela quer rodar o programa, né? Ela não quer ficar decidindo, né? E aí eu trago essa pergunta aqui, né, esse vespeiro, para quem quiser começar aí, justamente isso, assim, a partir de que momento a gente, como indústria de segurança, né, como uma área que envolve academia, envolve indústria e tudo mais, como é que a gente pode melhorar isso? Acho que começa, desculpa, senhora, a gente começa na educação, ou seja, na escola. Ou seja, é a mesma coisa que tem a educação financeira, que tinha que ter abordagem na escola, ou seja, para que o aluno, o adolescente, tenha esse tipo de conhecimento na escola. Eu faço uma comparação, assim, fazendo uma metáfora. Imagina que automóvel custasse muito barato, tipo R$10, e você não exigisse carteira de motorista para dirigir. O que ia acontecer? Um caos. É o que a gente faz na internet. Acesso à internet hoje é muito barato, você não treinou ninguém para usar a internet, nem os recursos da internet, e está todo mundo usando. Ou seja, é exatamente essa situação, ou seja, você não tem a parte de treinamento, conscientização do usuário, e eu tenho esse problema em casa com meu pai e minha mãe também, viu, Querubim? Também recebo mensagem direto deles lá falando, olha, isso aqui funciona, isso é verdade, isso aqui não é... Ou seja, é exatamente isso, é conscientização. Acho que o começo da solução desse problema é conscientização dos usuários, né? Ou seja, de forma maciça nas escolas e também campanhas, né, de esclarecimento desse tipo de questão. Bacana. Eu ia falar até uma coisa aqui antes de começar, porque eu tenho uma visão um pouco mais flexível de segurança. O Sodré é um cara mais paranoico, né? Eu até brinco com ele. Ele é um cara mais paranoico no quesito de segurança. Então, essa flexibilização ela é complexa, né? A gente estava falando aqui agora. E aí, você tocou num assunto bacana, Sodré, que eu nem ia entrar, mas... a gente nos tornamos os pais agora, né? Tá uma retribuição no dia da criança, né? Antigamente a gente perguntava pro nosso pai, eu posso fazer isso, aquilo, agora é o contrário, nosso pai consulta, né? Meu pai fala, esse e-mail aqui é verdadeiro, meu filho? Esse zap aqui que eu recebi é verdade? Enfim, né? Fica toda hora nos consultando e tal, até mandar um beijo também, né? Dia das crianças, passei longe dos meus pais, mas é isso. Então a flexibilização, até onde é que você vai chegar? Eu acho que a tecnologia, a segurança, ela tem que subir junto com o conforto. Muitas das vezes é difícil, mas a gente alcançou isso com o celular, por exemplo, né? Antigamente você tinha um desenho, né? Desenhozinho e a senha, né? Que era pequena, de 2, de 4 dígitos, foi para 6, já era escrito com um monte de caractere e evoluiu para biometria. Mais difícil de quebrar, não vamos falar impossível, porque foi quebrado várias vezes, né?
Depois evoluiu a biometria e veio a biometria facial. Pô, o quão fácil você levantar o celular e ele reconhecer que é você e já abrir para você utilizar. Fantástico, né? Então, você elevou o status da segurança e elevou o status e o conforto do seu usuário. Ele não tem que decorar uma senha, ele não tem que ter um dígito toda hora na cabeça. Então, quando a gente pensa em segurança, eu sempre tento pensar, usando a ideia, né, não queria falar marca novamente, mas usando a ideia do smartphone. Tá? Você segue junto. Então, assim, traz a segurança com a ideia do smartphone, dessa tecnologia que o smartphone usa, é o ideal para você trazer para o seu usuário. Então, fechando aqui a questão, puxando um pouquinho para o BioD, só para terminar de falar sobre esse assunto, né? Você está ali, você tem o seu computador e seu usuário quer acessar a rede. Você tem vários tipos de metodologia. Você tem o DLP, como a gente falou, você tem o MDM, que tem que instalar ali no usuário, e se torna complexo. Qual que seria, talvez, instalar uma máquina virtual, como o próprio Lamelas falou ali, né? Enfim, um container que seja. Talvez a segurança ela não tem que partir, você não tem que esperar muito do usuário. Você tem que treiná-lo, mas você não tem que esperar muito do usuário. Talvez você tenha que pensar num portal de autenticação, onde esse portal faça a verificação se aquele browser que ele está utilizando é um atualizado, você não está sendo invasivo ao ponto de instalar um agente, mas você está verificando se ele é. Você tem que ter um portal de autenticação que use um múltiplo fator de autenticação, talvez faça um check de segurança ali. Então, você joga a responsabilidade dos controles para dentro da empresa. Óbvio que isso vai custar dinheiro, não é à toa que é muito mais caro uma solução dessa do que as outras que a gente comentou, mas você está trazendo um conforto maior para o seu usuário. E é isso que você tem que trazer. Você consegue, poxa, mas e se o cara dá um Ctrl+C, Ctrl+V? Ali vai, naquele momento, né, o browser sabe quando você está dando um comando. Então, a sua empresa vai estar sabendo quando você está dando um comando para copiar e colar, ou tirando um print daquela tela. Naquele momento você pode ou bloquear, ou fazer um alerta, ou não faça isso. Várias vezes a gente entrou em site, tentou printar e não dava certo. Então, é assim que faz o controle, tá? Existem esses controles efetivos aí. Passar a palavra aqui para o amigo. Não é que eu vou pegar um gancho na palavra da advogada? Depende. Porque o que eu ia falar depende é o seguinte, eu acredito nisso, na conscientização, na educação desde pequeno, até para você começar a treinar a garotada na internet, porque hoje a babá eletrônica é o tablet, né? A babá eletrônica não é mais aquela que avisa que o neném está chorando. Está chorando, taca ali o tablet ou o celular, que ele se diverte e entrega, né? Entrega ali para ele, ali, a criança se diverte naquilo dali. E eu falei depende, porque é o seguinte, depende da informação que trafega. Às vezes tem informação que não vale apenas o esforço de proteção. É uma informação corriqueira, é uma informação que não tem nada, você não coloca ali. Agora, vai acessar um aplicativo que tem dados pessoais ou que tem dados de negócio da empresa, aí, assim, aquilo ali eu faço o esforço máximo de proteção. Mas o processo de educação e conscientização, ele tem que ser constante. A gente não usava cinto de segurança. Não usava cinto de segurança. Hoje, se eu entro no carro e ligo sem o cinto de segurança, eu já tomo puxão de orelha do meu filho. Mas eu sou da época da transição, né? Não usava cinto e passou a usar cinto. Então, de vez em quando, o seu comportamento falha. Mas a garotada hoje em dia é cinto, né? A garotada hoje em dia já sabe o que é lá dos bancos escolares, pelo menos eu vejo lá com os meus filhos, né? O que é bullying, né? Ou seja, comunicação e conscientização o tempo todo. E claro, né? A senha, eu tenho que ter uma política de senha moderada, né? Porque a gente entrou nisso por causa da senha. Então não adianta eu chegar toda semana e querer que o cara lembre de 16 caracteres e troque 16 caracteres e ainda colocando caractere especial, letra maiúscula, número, né? E não pode ser igual às últimas 10. E não pode ser igual às últimas 12. Aí o cara anota no papel e anda com aquilo no bolso, né? E a conscientização parte muito disso, da pessoa saber que ele está numa fila e ele não pode falar a reunião, né? Ou passar a senha dele. E aí eu não sofro esse problema de ser o EDR lá de casa, porque eu tenho um irmão mais novo que vive em casa, então eu atualizo ele para ele fazer a função de EDR para estar protegendo lá os velhinhos em casa. Entendeu? Só resumindo aqui, então, pelo que eu pude entender da pergunta, das respostas da pergunta, a gente teria pelo menos 3 vertentes de segurança, de usabilidade de segurança. A primeira seria treinamento e cultura, conscientização. Ótimo, legal. Passando esse cenário para a empresa, também não adianta ter o treinamento, conscientização uma vez.
a cada 3, 5 anos. Isso tem que ser uma rotina na empresa. Até porque as vulnerabilidades, elas mudam do dia para a noite. Então, tem que ter a rotina de conscientização e capacitação em segurança. Primeira vertente. Segunda vertente que foi falada é que eu poderia colocar aqui é o security by design. Então, você ser reativo, ou quer dizer, você ser preventivo e não reativo. Então, o que você está desenvolvendo, ou tanto de produto quanto de sistema interno da empresa, precisa já contar com a falha do usuário e você prevenir essa falha com algumas barreiras. E o terceiro ponto que foi colocado aqui é a matriz de risco. O que seria isso? Eu não preciso, como foi colocado aqui no início, eu não preciso criptografar tudo que minha empresa armazena. Não é viável isso. Mas eu preciso entender o que eu preciso priorizar para ter um alto grau de segurança. Nunca 100%, mas um alto grau. Então, assim, eu acredito que o resumo, agora para os leigos aqui, o resumo dessa resposta pode ser dividido nessas 3 vertentes. E essa questão do risco, ela às vezes as pessoas acham que é muito, como eu vou dizer assim, algo não técnico, né? Ah, não, pô, o que mais é risco? Eu quero verificar aqui a configuração do servidor, não sei o que lá e tal, fazer um hardening. Mas é justamente o contrário, né? Mapear esse risco, independente da empresa, e óbvio, aqui a gente está falando para um público mais de TI, e um pessoal um pouco mais especializado, né? Por mais que às vezes seja a única pessoa da TI da empresa, né, de uma microempresa e tudo mais, mas tem esse conhecimento de que é óbvio, a gente não tem dinheiro para tudo, né? O orçamento é limitado, as ferramentas, né, custam dinheiro, e aí é óbvio, você tem que fazer essa avaliação junto com a empresa. Olha, quanto que a gente está disposto não adianta nada a gente gastar, sei lá, $1 milhão para proteger uma informação de R$10, né? Não vale a pena. Agora, justamente, essa análise de risco eu acho que é crucial para todas as empresas analisarem, verem, né? E quais dados que eu trabalho. E aí eu vou entrar até numa fala, que eu acho que foi o Guertinho, não lembro quem que foi que comentou, que na verdade o dado hoje ele não é o petróleo, ele é o plutônio, né? Porque você tem que saber manejar, tem que saber descartar. E aí eu gostaria de trazer a doutora para falar justamente sobre isso, assim. O perigo desse manejo irresponsável, às vezes, ou até por não ter a capacitação. E hoje a gente tem uma lei aí que tem uma série de premissas, né, com questão de porcentagem de multa, com questão de limite, óbvio, superior, mas é um limite grande. A gente sabe que no começo, né, a ideia, provavelmente, da NPD vai ser algo mais educativo, de conscientizar e tudo mais, mas, eventualmente, vai pegar alguns bois de piranha aí para mostrar que, olha, né, porque se não fizer isso, tem muita gente que está esperando esse boi de piranha para saber se precisa investir ou não, né, se vai ser ou não. Então, gostaria da tua visão, assim, de como conscientizar as empresas, né? E aí, óbvio, entra nas empresas pequenas também, porque tem muita gente que também não vai ter jurídico na empresa, né? A empresa do eu sozinho ali, e aí como é que a gente consegue passar essa mensagem e explicar tamanho pepino que precisa ser resolvido aí? Vamos lá. Eu teria 3 fases de respostas aqui, tá? Vamos lá. Primeira, eu, pequena empresa, preciso me adequar à LGPD? Depende. Você quer aumentar o número de clientes? Sim, possivelmente. Você quer, eventualmente, ter que arcar com uma multa e que é uma multa pesada? Não. Então, sim, você tem que se adequar. Pergunta simples, mas vamos lá. Com relação ao tratamento de dados, primeira coisa que as pessoas têm que entender, o que é o tratamento? Pela letra da lei, é tudo. Acessou, compartilhou, armazenou, excluiu. Então, do início ao fim da vida desse dado dentro da empresa, é configurado o tratamento de dados. Se a empresa trata um dado, ela precisa ter uma hipótese autorizadora de tratamento de dados, que é uma base legal. E aí você vai analisar qual que é a minha base legal, por que eu estou armazenando esse dado? Aí a questão do descarte. Todo o dado ele precisa
ter a base. Se você não tem a base, você tem que descartar. Por exemplo, o que acontece muito agora na adequação são principalmente os RHs que têm aquele banco de talentos de 15 anos. Tem dado de candidato que participou de processo seletivo dos anos 2000. É necessário? Não. Não é, está desatualizado, não vai utilizar para nada. Então, descarta. E aí a gente vai ter meios de descartar esse dado de forma correta. Porque você não pode dar margem a um vazamento a partir desse descarte. E 2, que você tem que garantir a exclusão, para que daqui a 10 anos você não... Opa, tem uma pastinha aqui, que era dados excluídos de 2021, que está aqui ainda. Então, assim, você tem que garantir a exclusão. Então, esse ponto da questão. E agora eu me perdi, tá? Eu sou assim, disléxica. Qual que era o próximo? Não, é que a gente estava falando de adequação e você estava tocando na adequação no problema das pequenas empresas com a LGPD, que nem toda empresa tem o jurídico. E aí eu só ia comentar que é o seguinte: esses dias a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançou um guia muito interessante para os pequenos negócios. Ela está disciplinando os pequenos negócios, que ela está mais focada agora em startups, né? Ela está disciplinando isso. Ela lançou esses dias, acho que tem uma semana passada, lançou aquele guia de segurança da informação para os pequenos negócios, em que ela vai colocando um checklist para que as pequenas empresas se adequem. E ela levantou uma polêmica nos advogados, que ela falou assim: a pequena empresa ela não precisa ter tal coisa. E aí os advogados ficaram mais ou menos empolvorosos, uns a favor, outros contra, né? Porque aí entra em outras questões que não fazem parte da nossa discussão, e eu também não vou beirar isso para não tacarem pedra na gente. Mas então, assim, a NPD está no caráter educativo. Ela vem educando, vem com bastante consulta pública, então, assim, é uma construção conjunta, que está muito bom, né? Só voltando aqui para dar tempo da doutora se organizar. Então, aí o que acontece? Ela lançou o guia, está em consulta pública ainda, né? A regulação de pequenas, né? de pequenas empresas. Então, assim, deve estar vindo coisa boa, que é justamente para isso, porque a gente também não pode chegar, não, agora a lei é Duralex Adilex, né? Então, chegar e começar a bater em todo mundo. Acredito que, aí eu vou entrar no juridiquês aqui, que é capaz de eu errar, mas aqui, eu acho que nas empresas grandes, que são supervientes, né? Elas são grandes, talvez uma delas eles vão dar aí um puxão de orelha bem forte para o cara lembrar deles de bastante tempo, né? Mas assim, a atuação da NAPD, aos meus olhos, tem sido bem consciente e bem educativa, né? Estava até comentando que eles não iriam, nesse primeiro ano, aplicar multas. Eles iam trabalhar esse primeiro ano, depois de agosto, né, na questão de conscientização e discussão com a sociedade de como é que seria a aplicação da lei. O que eu achei bastante prudente, realmente, em relação a isso. Só lembrando, vamos lá. A LGPD ela está em vigor desde setembro do ano passado, com a aplicação das sanções administrativas a partir de agosto desse ano. Mas é importante entender também que existe uma diferenciação. A sanção administrativa é uma coisa, um processo administrativo, e existe a possibilidade das ações judiciais, e aí a justiça comum. Uma coisa não descarta a outra. E esse é um ponto importante que as pequenas e médias empresas precisam também se conscientizar. O aumento do passivo judicial, que seria isso, o aumento de demandas processuais que vai desencadear num aumento do gasto com jurídico, que muitas vezes essas empresas pequenas, médias pequenas e médias empresas não possuem internamente. Então, elas terceirizam o jurídico e pode ser que, dependendo do caso, se uma empresa começa a importunar muitos clientes, enviando SMS, ligando,
pode ser que essas pessoas elas comecem a fazer denúncias no PROCON, inclusive. Tal como como existiu o Código de Defesa do Consumidor, a ANPD ela vem também para garantir alguns direitos desses consumidores, principalmente de plataformas. Tá? Então, é uma possibilidade desse aumento de demandas judiciais com base na LGPD. E, por isso, mais uma vez, é necessário que todas as empresas, independente do tamanho, elas se preocupem com o mínimo cumprimento da lei. E aí é o tópico da ANPD, o mínimo cumprimento da lei. Porque, do jeito que está hoje, não seria praticável implementar um processo, um sistema de governança em privacidade em uma startup de 8, 9 pessoas. Não tem condições. E, mais uma vez, a ANPD acertou quando ela decidiu que, nesse primeiro ano, não iria aplicar multas, mas sim desenvolver esse processo de conscientização, educação e discussão com a sociedade. Ótimo. Na proposta de regulamentação específico para pequenas startups, pequenas e médias empresas, existem alguns pontos que eu também não concordo 100%. Eu concordo, sim, que tem que existir um norte, uma diretriz de o que uma pequena e média empresa precisa ter de documentação. Porque não faz sentido uma pequena e média empresa ter 50 procedimentos, 30 políticas. Não faz sentido. Mas a gente precisa saber e entender da ANPD o que é o mínimo. Tá? O que é o mínimo com relação a medidas organizacionais e com o código, com o guia de segurança. Eu entendi o que a ANPD ela deu como diretriz do que é o mínimo de segurança. Assim, pelo menos para mim, eu vejo que aquele checklist é o mínimo do mínimo que uma empresa, de uma startup, precisa ter implementado. E aí, já preparando para o Lamelas, assim, eu enxergo muito essa questão da ANPD e o trabalho dela, tanto educacional quanto fiscalizador, como se fosse uma agência de vigilância sanitária, para poder verificar e a gente ter um mínimo como sociedade, porque cada vez mais a sociedade está dependente dos meios digitais, e negócios e a própria infraestrutura da sociedade está dependente disso, e a gente precisa proteger isso. Então, se em algum momento lá identificou-se que precisou de alguém ficar verificando cozinha, verificando boas práticas de preparo de alimentos, porque senão sabia que isso tinha um impacto na sociedade como um todo, hoje a gente tem essa necessidade dessa cyber-higiene, nessa questão aí. Pamela, você queria comentar? Não, é justamente isso daí. Eu acho que até a ANPD está fazendo esse caráter educativo, porque é o seguinte, quando saiu a lei, e aí, como brasileiros que somos, o pessoal deu uma empurrada, e depois deu uma outra empurrada, e tem gente que ainda está igual São Tomé, está para ver para crer se vai acontecer e tudo. Então, esse caráter educativo da ANPD é muito bom. E tem um outro também, ela também se regula, a ANPD, porque ela é que vai passar o sarrafo em todo mundo. O sarrafo no Brasil agora para proteção de dados é assim, entendeu? Então, assim, eu passei eu gastei um ano da minha vida me preparando, me ajeitando, me regulando e avisando ao mercado, olha, para cá, pequena empresa, eu vou te olhar desse jeito, checklist, o mínimo, se tiver o mínimo assim, eu te dou um puxão de orelha leve, olha, falhou aqui, não sei o quê. Até como vai ser a comunicação, como é que espalha a comunicação, porque se você for cumprir a lei, meu amigo, um cara lá mandou um e-mail que não era para mandar para o outro, você tem que abrir um incidente de segurança, fazer o tratamento, avisar o cara que do e-mail, e aí você deixa todo mundo de cabelo em pé e no final das contas não foi nada. Assim, o risco, Aí volta ao risco. Por que o risco? E a gente tem um desprezo pelo risco, não é um desprezo pelo risco, é do próprio ser humano. Porque é o seguinte, desde que a gente nasce, a gente faz análise de risco.
Então, quando você está aprendendo a andar ali, você fala assim, pô, vou andar, ou consigo dar esse passo ou eu vou tombar? É uma análise de risco. E isso é intrínseco nosso fazer análise de risco, porque a gente está acostumado a lidar com o perigo, né? Toda vez que você está em situação de perigo, você faz uma... Não que você vai botar no papel uma matriz RAS, mas você vai chegar ali e falar assim, pô, devo, não devo, vou, não vou. Vou atravessar a rua, né? Isso. Deixa eu fazer uma RAS rapidinho aqui para... Não, mas assim... Qual que é o papel do motorista, qual que é o meu papel? Pois é, mas a gente não faz isso, mas isso está no nosso... embutido no nosso pensamento. Então, por isso que às vezes quando a gente fala assim, vamos sentar aqui para avaliar o risco, o cara, né, risco é tranquilo, bota aí, o stakeholder, o dono do dado, a gente, toca-lhe pau aí da médium, impacto, tal, não sei o quê, porque você tem isso mais ou menos no feeling, e aí o cara acaba não levando ao pé da letra ali, ou faz a matriz de RAS, ali que tem que fazer. Então, assim, acho que a NPD está fazendo isso, aí voltando à NPD, está ensinando como a gente deve lidar com os riscos de privacidade, né? A gente já falou aqui no Security by Design, né? No Privacy by Default, que é isso, pô, eu tenho que construir os controles desde o início, né? Eu tenho que fazer com que a minha aplicação garanta o mínimo, né? Conscientização da turma, né? E avaliação de risco. Agora o Sodré está tocando o barco ali agora. Só lembrar que assim, a gente muitas vezes pensa na NPD, que a NPD ela está fazendo um excelente papel, inclusive ela está se organizando internamente, ela lançou inclusive alguns procedimentos internos de como é que ela vai fazer a parte de sanção, né, internamente, está avaliando. Mas a NPD não é, nesse momento, assim, o que vai morder. Nesse momento a gente tem visto, por exemplo, PROCON, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, esses agentes é que estão mandando ver. Assim, a gente está vendo multa atrás de multa, um monte de gente nessa situação. Então, ou seja, também não é para ficar relaxado, dizendo assim, não, está tranquilo que a NPD deu um ano de carência, vamos chamar assim, para as multas, não vai ser assim também, porque está acontecendo. Como a doutora comentou, ou seja, se uma empresa começa a perturbar muito, vão acontecer denúncias a esses órgãos e eles vão tomar atitudes em relação a isso. A NPD dá um ano para iniciar a sanção, a multa, de fato. Mas aí vem o PROCON e te dá 60 dias para apresentação do relatório de impacto da produção de dados, que se você não tem processos mínimos e controles mínimos, você nunca vai conseguir entregar esse documento em 60 dias e é sob pena de multa se você não entregar. Então, assim, você vai escolher se você vai querer a multa da NPD ou a multa de um MP da vida. E é legal que fica aí uma dica, né? Pode uma startup oferecer serviço para pequenas empresas e tal, porque vai ser necessário ter algo assim, nem todo mundo vai ter gente, e quem fizer isso de uma maneira acessível e ampla, aí, né, tanto acessível na questão de custo quanto de usabilidade, vai ter um monte de pequeno comércio precisando disso, né? Precisando desse acesso e disposto a pagar isso. Alcion, acho que o Lameira está querendo o microfone para completar. Não, é porque é o seguinte, mas faz parte. Sobre isso daí, a startup, o Conselho da França de Privacidade já tem um software livre disso aí, tá? Que é o PIA, que eles chamam lá. Você baixa, instala, ele pode ser cliente-servidor ou instalar na própria máquina da pessoa. Se eu não me engano, é PIA o nome do código, é código aberto, você vai lá, baixa, instala, e ele faz o impacto de risco. Ele auxilia na elaboração do relatório de impacto, que é o de PIA. E assim, querendo ou não, a própria NPD, se ela não fizer também alguma ação, mostrando a questão tanto de multa quanto alguma outra coisa mais pública, pode ter até questionado a questão do acordo, em que você possa ter essa troca de dados com quem está sob a GDPR e outras legislaturas exteriores, porque elas partem desse princípio, que só vai fazer negócio com quem protege também isso, né? Lembrando que quando a gente fala em conformidade, não basta eu, empresa, estar em conformidade, mas toda a minha cadeia de fornecedores precisa também estar em conformidade. O que isso reflete para o pequeno e para a startup? É a questão de fazer negócios. Então, muitas empresas hoje estão passando por auditorias, não é nem
para continuar vendendo, mas para iniciar uma venda. Então, assim, eu, empresa grande, uma multinacional, eu só vou fazer negócio com quem tem, ou quem cumpre com os critérios mínimos ou com as medidas mínimas técnicas e organizacionais. Tá? Então, assim, a questão da conformidade, ela entra também no âmbito do próprio negócio, da própria escalabilidade do negócio. André. A gente fala muitas vezes que a LGPD ela contamina, né? Era que nem assim, está falando de pandemia, né? É um vírus, ou seja, a empresa grande ela está entrando no compliance dela, na conformidade, e os fornecedores todos vão pela mesma linha, ou seja, começa a exigir isso de todos os fornecedores. E aqueles fornecedores que não aceitarem ou não derem um prazo razoável de estarem de acordo, a palavra é troca de fornecedor. E é assim que tem acontecido. Porque assim, a gente tem toda essa cadeia, né? A parte de conformidade tem que estar toda a cadeia. A solidariedade no risco está também toda a cadeia, né? Porque a empresa não pode ter a ilusão de que eu vou terceirizar esse risco e vou entregar para a empresa XYZ e elas cuidam desse risco para mim, está tudo ok, vazou aqueles dados, né? Você é solidário. E aí você está no meio do bolo, da multa e tudo mais. Então, e assim, é uma maturidade que ela tem que estar caminhando todo mundo junto, né? Todo o mercado tem que estar junto nisso, porque senão não vai fazer negócio, vai perder negócio, e é uma questão justamente disso. Pensar no negócio, pensar nesse serviço, e aí vou puxar o Alcion aqui para a conversa para a gente pensar um pouco na parte mais técnica, nessa parte de desenvolvimento de sistema e a gente querer fazer esse shift left aí da segurança na parte da esteira, né? Então, hoje a gente tem muita aplicação web aí, e hoje a gente tem muito conteúdo bom web, né? A própria OASP com N material excelente, né? O que falta para a gente conseguir fazer a galera, né, ler isso e executar isso aí no dia a dia, Alcion? Bom, cara, realmente é uma pergunta bem bacana. A OASP realmente é um órgão, que eu posso dizer, norteador, né? Então, você vê, acabou de sair agora o OASP Top 10 Risks, né, cara? Tá saindo agora já saiu a versão beta do Top 10 realmente de vulnerabilidades ali, e provavelmente está para sair em pouco tempo alguns outros documentos. E qual que é o grande problema, né, que eu vejo da questão da cultura do desenvolvimento? É a falta da segurança ali dentro. Quando a gente fala de desenvolvimento seguro, aliás, vou voltar. Quando a gente fala de conscientização de segurança, muita gente só lembra de avisar ao usuário de não anotar a senha no papelzinho, de não clicar em qualquer e-mail que recebe, etc. E a gente esquece que a gente tem níveis de conhecimento e níveis de pessoas diferentes que podem receber ataques diferentes dentro da empresa, tá? Por exemplo, você fazer uma conscientização de um administrador de rede, que ele tem um acesso privilegiado, você fazer a conscientização do seu time de desenvolvimento para pensar em desenvolvimento seguro, e não colocar simplesmente uma ferramenta que vai falar o seu QA está ruim, né, dentro da esteira do DevSecOps, volta o código, não. E falar assim, não, realmente, né, o Security by Default que o Lamela estava falando. Então, quando a gente fala de Security by Default, desde o início, o cara começar a desenvolver o código de uma forma segura para trazer aqui antes que ele vai para a esteira. Porque se você olhar, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, porque realmente eu não lembro, né, eu tenho um dado anotado em casa, mas estudos, né, questão de estudos, eu não sou muito fã, mas teve um estudo que mostrou que o valor de uma correção de uma vulnerabilidade no início ali, quando está bem no início na máquina do desenvolvedor, né, no Git, o que for ali, ele tem um valor 1, né, setaram o valor 1. E a cada momento da esteira que você vai corrigindo, deixando aquele mesmo erro progredir, ele chega no momento que ele está em produção, vai ser em torno de 720 vezes maior. Então, quanto mais tempo você levar, né, se o pessoal falar, mas eu vou implantar uma esteira de DevSecOps, fazer a conscientização dos meus desenvolvedores, e fica extremamente caro, né, realmente alguns produtos são caros, você tem que pensar na velocidade de entrega daquele produto. Outra coisa, né, é você corrigir ele em produção. Você vai fazer uma correção do código em produção, você às vezes tem uma parada ali, né, você tem uma janela de GMUD, de gestão de mudança, o dinheiro que é muito maior, então isso impacta realmente no teu negócio. Ao invés de estar no início ali, você vai aos poucos corrigindo, né? Você coloca ele dentro de um container controlado, faz análise de vulnerabilidade antes do código ir para teste, né? Do staging, etc. Então, todo esse caminho percorrido que é importante. Então, colocar o DevSecOps, não é simplesmente comprar o software, né? Como
o mercador da morte, né? Chega aqui, eu tenho aqui a solução do futuro, né? Ou simplesmente implantar os ciclos de desenvolvimento seguro, tem open source, etc., o que for melhor para cada um, mas vamos focar no open source. Você chega lá e coloca, instala e está funcionando. Não é só isso, né? Porque sempre vai dar um jeito de burlar, o código vai ser com a qualidade mínima, e a gente tem que pensar que o desenvolvedor tem que pensar com a cabeça segura. Então, toda empresa que eu chego, eu faço isso, tá? Eu tento fazer o desenvolvimento. Ó, galera, quem que é desenvolvedor vai participar de cursos ali, né, para desenvolvimento seguro. Quem que é admin de rede, etc., ele vai passar por conscientizações diferentes da de um usuário. Não vai muito, eu não vou cobrar de um admin, cara, um sysadmin, de um cara de infra, que ele não tem que anotar a senha no papel, ele sabe disso, né? Talvez eu tenha que conscientizar o seguinte, ó, você fez uma instalação para teste, uma POC, não deixa com a senha 1, 2, 3, tipo, coisa... mas cara, é um teste, vai ser rápido, né? Você, sim, mas o cara pediu um teste rápido, pediu para abrir a porta 80 rápido, para deixar lá para um teste externo, que é onde alguém vai fazer a entrada. Então, são coisas que têm que ser mais específicas, saca? Do momento que você vai atuar ali com o pessoal. E, obviamente, né, falando de desenvolvimento seguro, você faz a mesma coisa. Então, você tem que criar linhas de conscientização de cultura diferentes. Tá? Porque muita gente só lembra, muitas pessoas só lembram de, não, vou comprar aqui um curso, vou comprar uma aplicação, faz aquelas festas, né? Festa fala assim, faz a palestra para todo mundo, faz as brincadeiras, faz a gamificação, e esquece que o básico não vai atingir quem realmente tem os maiores poderes dentro da empresa. Até o C-Level, que você tem que tratar diferente, porque ele não vai receber um e-mail, né, dizendo que ele está da Receita Federal para ele clicar aqui para ele regularizar. Ele vai receber um spear phishing mesmo, uma coisa direcionada, com um logo dizendo assim, ó, o Alcion mandou um e-mail para você dizendo que está aqui a apresentação de segurança que ele prometeu para a semana que vem. E ele vai clicar, porque vai ser uma coisa direcionada. O cara fez um estudo para atacar um C-Level. Um C-Level não vai cair numa coisa tão simples. Exato. E é isso que é também aquela questão da capacitação e da conscientização, né? É aquela coisa de, às vezes, na empresa, o diretor tem que ter acesso a tudo. Na verdade, não, né? Na verdade, é o contrário. Tem que ter acesso ao mínimo possível de dados, justamente para evitar, né? Quando chegar um spear phishing desse aí, que vai chegar, né? E dependendo do impacto, do valor da informação, pode acessar um parceiro para comprometer o parceiro, né? A empresa que tenha contato para vir um phishing bem mais confiável, né? Lamelas, quer comentar? Não, é que você falou bem do less privilégio, né? Ou seja, você tem quanto menos privilégio, melhor. Mas o cara é diretor, tudo bem, ele é diretor, mas ele não precisa ter acesso a código, fonte, não precisa ter acesso a banco de dados, não precisa ter nada. Ele precisa ter acesso àquela informação dele de diretor. É diferente do outro, né? O Alcion falou em desenvolvimento seguro, e aí nós estamos num evento de open source, né? Nada melhor do que falar de ferramentas open source. Cara, esses dias eu não sou desenvolvedor, hein? Não sou, eu brinco com Python para me virar, porque eu gosto. E aí o que eu falei é o seguinte, tem o tal do Sync.io, cara, ferramenta fantástica, eu peguei ela para dar uma olhada, ela faz a análise do código que está morto lá morto não, está lá no Git, né? E ela já diz, cara, você está usando uma biblioteca vulnerável, você tem esse nível de vulnerabilidade, já tem uma biblioteca nova, corrige isso daí, você tem de Quality Assurance aí, ó, que o radar, né, que você usa. Cara, e assim, dá para fazer. Aí o cara fala assim, porque não tem dinheiro. Não, dá para fazer. Tem sites aí que você faz até análise de malware, open source, entendeu? E faz proteção de nuvem, EDR, gratuito. Basta você se cadastrar, ler a ferramenta. Às vezes o pessoal reclama, né? Tem que dar uma organizada. Mas faz parte da cultura, você tem que organizar, né? Porque usando o open source, você traz até o conhecimento de volta, né? Você traz o conhecimento, internaliza o conhecimento para dentro da empresa. Aí você falando aí sobre a questão da nuvem, né? E aí a gente entra num outro tópico específico que é justamente a segurança na nuvem, né? Que agora é outro desafio, que além da gente ter a pessoa, né, com o dispositivo em casa e tudo mais, ela consome um serviço diretamente da nuvem que às vezes não passa nem direto pela infraestrutura da empresa, né? E aí como é que fica essa questão da nuvem, quando a gente precisa tratar um incidente, quando precisa fazer uma análise forense? Eu queria um pouco da ideia do Sodré nessa questão. Esse é um dos grandes desafios hoje da forense, porque quando você tem acesso físico ao servidor, você vai lá e faz uma coleta, faz a sua cadeia de custódia,
recolhe as evidências lá e vai documentar. Quando você está com alguma coisa na nuvem, seja um e-mail, seja um banco de dados, você não vai ter acesso físico ao servidor. Então, você vai ter que depender de um terceiro, você vai solicitar algumas informações e acreditar que ele está te dando a informação correta, ou a informação completa, vamos chamar assim. Então, esse é um grande desafio que a gente está trabalhando para poder evoluir. Muitas vezes, inclusive, o terceiro nem quer te fornecer informação. Ele simplesmente se nega a fornecer informação sobre aquele evento, sobre aquele incidente. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje na parte de levantamento de dados. Você tem que especificar muito bem, judicialmente, como é que você faz. Aí tem alguns parceiros, inclusive, que não tem nem escritório no Brasil, representação no Brasil, você não tem nem como fazer contato, né, oficial com o parceiro, o que também dificulta bastante essa situação. Então, é um grande desafio hoje para a gente nessa situação, né? Ou seja, e falando em dificuldade na relação de nuvem, tem outra questão também que hoje a forense é um desafio grande, é o dispositivo de IoT. Você fazer coleta de evidências em dispositivos de IoT, porque cada dispositivo tem sua arquitetura, tem sua forma de armazenar a informação, e não é que nem quem está acostumado a fazer forense em Windows e Linux é moleza, né? Que você tem lá exatamente tudo mapeado, onde estão as registros, onde está tudo armazenado, é fácil. No caso de IoT não é assim. E vários dispositivos de IoT já foram utilizados hoje como testemunhas em casos, né, jurídicos, né? Então essa é uma questão também interessante. Você fez uma pergunta legal. Ontem a gente foi comer uma pizza à noite e 2h30 foi só sobre isso, né? Eu lancei uma pergunta simples, falei, poxa, a gente está falando de segurança, né? A nuvem está lá, por exemplo, hoje determinadas empresas não têm mais nada on-premises, ou seja, tudo foi para a nuvem. E aí eu soltei essa pergunta assim, né? Pô, pensando em segurança em nuvem, né? O que pode ser a evolução? Bicho, foram as 2h30 de discussão, né? A gente entrou em forense e tal. E é um desafio, é um step muito grande, tá? Quando a gente fala de nuvem. Por quê? A gente está falando assim, a nuvem, ela trouxe muito mais segurança. Ou seja, ela facilitou a vida, realmente, para trazer mais segurança, porque você começa a não pensar em alguns passos, né? Dependendo do tipo de serviço em nuvem que você utiliza, você vai efetivamente precisar de menos segurança. O problema é que o pessoal acha que fazer a migração do on-premise para a nuvem é só jogar. Tipo assim, ó, pega aqui, ela já pegou o microfone, viu? Eu sabia, eu puxei o assunto que eu sabia que ia vir. Mas você pega aqui o dado que está no on-premise, o dado do sistema que for, joga na nuvem, vida que segue, né? E você viu aquele show de horrores que aconteceu, né? Buckets abertos, com escrita, buckets abertos sem escrita, mas com dados sendo vazados, exatamente. E aí começou todo esse problema, né? E aí você vê que não é simplesmente uma passagem, né? Ou seja, é só passar o bastão, não é isso. A visão da segurança muda, né? Muda com alguns fatores. Aí você fala, como é que vai vir o meu serviço em nuvem? É o quê? Eu vou fazer infraestrutura como serviço? Eu vou fazer o servidor como serviço? Eu vou fazer o serviço efetivamente, né? O software como serviço? Então, tendo essa visão, aí você vai ter que encaixar exatamente o modelo de segurança que a tua empresa requisita, né, de acordo com as políticas, para implantar a segurança dentro da tua infraestrutura, enfim, né, dentro da nuvem. Não, a discussão foi exatamente sobre isso aí da pizza, né? Aí começamos a falar, eu falei, não, o problema é o seguinte, chegou a nuvem e o pessoal vendeu a ideia, não, software as a service, plataforma as a service, né, infraestrutura as a código, beleza. Só que aí o pessoal coloca assim, não, a nuvem é segura. Aí, então tá, eu jogo para a nuvem, beleza, está na conta deles, o problema não é meu. E aí foi que a gente abordou isso daí. Eu falei, olha, dependendo do nível de serviço que você está contratando na nuvem, se é a infraestrutura, as a-service, você continua tendo o mesmo problema do on-premise. Eu tenho que ter network, eu tenho que ter NAC, né? Eu tenho que ter security group, eu tenho que ter... Um cara que está na internet, né? Não, a diferença do on-premise é que está tudo... o on-premise está aqui, eu estou vendo lá, tiro o cabo, coloco o cabo, pô, tá ali no meu data center, estou olhando o data center, estou olhando o meu rack, aí eu tenho que olhar para aquele rack e falar assim, cara, aqui eu tenho NG Firewall, aqui eu tenho um Barracuda, né? Tem um AF, tem não sei o quê. Quando você vai para a nuvem e só está tirando... Você só está tirando a energia que você consome de casa, você tem que ter o mesmo cuidado. Eu tenho que ter um NG Fire, eu tenho que ter um AF, tem que ter tudo aqui para proteger isso daqui, porque na realidade eu peguei tudo que era físico e joguei na nuvem, está virtualizado, né? Virtualizado. Quando eu estou na plataforma, eu estou dividindo a responsabilidade.
Metade da segurança é comigo, metade é com o provedor. Né? E aí, assim, quanto mais você sobe o nível de serviço, menos responsabilidade você tem da segurança, mas eu tenho que continuar provendo segurança de conexão, segurança do usuário, tem que submeter o usuário a trocar de senha de 90 em 90 dias, ou o que seja, entendeu? E aí eu vou compartilhando, a responsabilidade de segurança em nuvem, ela é compartilhada com o provedor. E aí nós chegamos assim, pô, mas se o cara tiver multi-cloud, é multi-compartilhada a segurança, entendeu? A responsabilidade da segurança. É multiproblema. É multiproblema. Uma coisa interessante nessa questão de nuvem é que, assim, normalmente, obviamente depende do provedor que você está adotando, mas normalmente o provedor de nuvem te oferece até recursos muito mais sofisticados que você teria em casa de segurança. A questão é que você deve usar esse recurso, configurar esse recurso na situação, mas em geral, os provedores grandes hoje de nuvem, né? Não vou falar de marca aqui, mas os grandes provedores de nuvem têm recursos muito sofisticados mesmo de segurança, que você pode colocar um ambiente que tem um risco baixo ou bem controlado em relação a ataques. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes, como o Lamelas e o Rosselló comentou, pega aquele servidor que ele tem em on-premise e faz um clone daquele negócio, coloca na nuvem e fala assim, beleza, botei na nuvem. Não é assim. Inclusive, a arquitetura, a gente conversou sobre isso ontem, inclusive, a arquitetura de sistemas para ser colocado na nuvem é diferente. Ele tem que ser pensado para ser colocado na nuvem. Não você simplesmente vai pegar o seu aplicativo, o seu banco de dados que você tem internamente e colocar na nuvem e está tudo pronto. Não é isso. Então, exige realmente um trabalho de engenharia e até de reprojeto do sistema para isso. Sem falar na questão do tokenzinho mal configurado, que entrega o acesso ali, né? Falou do bucket que está ali aberto, e aí precisa cada vez mais daquilo. Assim, tudo permeia, né? A capacitação, o treinamento do pessoal, e a gente sabe que tem um gap ainda desse tipo de conhecimento, né? No geral, por mais que nem o senhor comentou, tá muito aquecido, ao mesmo tempo que está faltando gente, pois, né, o pessoal não está com esse tipo de conhecimento ainda bem consolidado, e eu acho que, pelo menos, a gente tem bastante oportunidade, tanto para aprender, né, com bastante recurso, tem muito repositório, tem muita documentação ensinando, né, a própria, que nem a gente comentou, a NPD ajudando bastante, então a gente tem isso. Vai precisar de tempo, vai precisar de dedicação para poder absorver essa quantidade de coisa, e essa miríade de conhecimento, né, desde a parte do risco quanto a parte técnica. Você entender que aquele controle que está lá escrito, está lá descrito, para mitigar aquele risco, vai virar uma configuração na pasta ali que significa tal coisa. Então, isso acho que hoje, né, e aí fica uma dica, pode ser que falte alguma ferramenta que ajude a visualizar isso, né, e facilite a vida das pessoas para fazer isso, falar que, olha, a partir do momento que eu configurei isso, né, eu atingi ali uma mitigação no risco, que refletiu no meu risco final lá, um risco mais aceitável, não preciso ter um investimento maior, e aí a gente cai naquela questão, vou deixar o Lamelas complementar, depois eu vou mudar um tópico aqui. Não, é porque falando de risco, os grandes provedores de nuvem têm isso daí. Ele te auxilia. Ele fala assim, eu queria fazer um access de segurança. E ele te diz, olha, você tem que mexer nisso, está faltando isso, está faltando aquilo outro, é bom colocar, o seu nível de segurança está tanto, está assim. Né? Que eu me lembre, os grandes têm disso daí. Né? Eu só queria fazer uma pergunta para a doutora, para colocar ela no papo, porque a gente está falando de nuvem aqui, ela está quieta ali, mas é o seguinte, quando você vai lidar com esses grandes provedores de nuvem, normalmente você se separa com contratos desequilibrados, né? Ou seja, é uma grande força que impõe determinados limites, né? Como a gente lidar com isso, né? Vamos lá. Geralmente, esses grandes provedores têm um contrato que a gente chama de contrato de adesão, que é via termo de uso, geralmente, eles disponibilizam as versões dos termos de usos, e, por ser um contrato de adesão, muitas vezes, na verdade, 100% das vezes, não tem como você negociar. Então, não tem como você questionar nenhuma cláusula. E aí você, que está contratando, assume um pouco esse risco de, em eventual incidente ou problema, não temos como solicitar essas informações. Então, esse é um risco de negócio que precisa ser mapeado. No momento que você mapeou esse risco, verificou que existe, você tem que contornar.
Então, assim, aí conversa entre jurídico, segurança e tomador de decisão. Tá? Então, o jurídico ele vai apontar quais são os riscos jurídicos. Nesse caso, a impossibilidade, muitas vezes, de você coletar uma evidência e se defender. Porque geralmente, esses provedores em nuvem são o que aqui a NPD chama de suboperadores. Dependendo de quem está contratando, se é um controlador ou se é um operador, esse contratante ele está assumindo o risco do suboperador. Tá? E aí, dependendo do contrato que ele tem com o controlador, ele pode assumir eventual multa ou eventual processo judicial com base na LGPD sozinho. Então, esse é o risco do operador ao contratar um serviço em nuvem que eventualmente não possibilite essas informações. E esse é um ponto interessante, porque a gente tem aí, quando ainda o prestador de serviço ainda tem escritório aqui, né? E quando é só um cartão de crédito que você contrata o serviço lá fora? Mas olha só para lembrar que a gente puxou aqui, eu puxei essa parte aqui, não é para demonizar provedor de nuvem, não, porque também é o seguinte, tem que lembrar que é o seguinte, na nuvem também a gente herda coisa boa. Então, você já herda, dependendo do serviço, você já herda, né? PCI DSS, RIPA, entendeu? Já nasce compliance com a 27001, entendeu? GDPR. Então, assim, se você adotar os serviços certos e aí montar a sua arquitetura correta, você pode ter algumas dificuldades num caso de problema, mas você também já herda muita coisa boa que você consegue carimbar, porque, inclusive, os provedores de nuvem te fornecem esse selo de que você está compliance com essas frameworks de segurança, né? Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa. E aí eu quero trazer também uma discussão que eu acho que vai ficar legal a gente discorrer um pouco sobre. E aí pegando um gancho que é técnico e acaba tendo uma pegada mais jurídico da sociedade, assim, que é a questão dos ataques de ransomware, né? Então, a gente tem aí um crescimento, né? Todo mundo está... Praticamente toda semana a gente abre a notícia e vê uma grande empresa, né, que foi atacada. E isso é uma coisa que a gente já vê, né, operadores, e vê todo um ecossistema de ataque e de recebimento de dinheiro em relação a ransomware, né? Inclusive como serviço, né? Terceirização e tudo mais. Mas daqui a pouco vai ter até vaga de PJ para trabalhar com ransomware aí. Mas uma coisa que eu queria trazer até a doutora nesse comentário é assim, uma empresa é atacada, ok. E aí, né, depois a gente vai conversar sobre esses dados, que pode ter dados sensíveis nesse ataque, o usuário final, né, tem implicação. Agora, como que a empresa, né, se porta pela questão de que 95, sei lá, tantos por cento dos ransomware você não tem uma chave de decifragem, né? Os que tem, você tem sites que ajudam, etc. Você vai envolver a força policial para auxiliar nisso, mas eventualmente você não vai conseguir fazer essa decifragem mesmo com apoio da polícia. Qual que seria o papel jurídico aí no caso de pagar isso? Porque às vezes você pode estar inviabilizando o seu negócio. Então, qual que seria a tua visão, assim, o teu comentário sobre esses casos? Então, a questão do pagamento é que ele não garante que você vai ter acesso, você vai recuperar o acesso àquele banco de dados. Então, assim, mais uma vez, depende do quanto que a empresa está perdendo de informações ali. Foi tudo? Então, você também precisa dar um all-in. Então, você arrisca. E aí tem toda a questão de iniciar um processo de uma tentativa, na verdade, de verificar a origem desse ransomware, que muitas vezes não vai levar a lugar nenhum. E
vai depender também de muita perícia, e se vai conseguir as informações. E aí tem que casar de cair na mão de um juiz que vai saber, entender o que houve. Então, assim, juridicamente, quando a empresa sofre esse tipo de ataque, não tem muito o que fazer. Ela vai tentar se salvar tentando pagar, não vai ter a garantia de ter o acesso, novamente, a esses dados. Com relação especificamente à LGPD, a perda do dado é um incidente. Então, é uma violação. Tá? Então, por que a gente bate muito na tecla da prevenção? De ter um backup, de ter uma rotina de backup? Porque a perda do dado também pode... A simples perda do dado é uma infração. Só que a perda do dado pode gerar uma falha na prestação de serviço, que é uma outra infração. Mas é uma infração que não está relacionada à LGPD. É uma infração do próprio contrato que esse consumidor tem com a empresa. Se essa perda de informação gerar esta falha na prestação de serviço, a empresa vai responder por duas coisas diferentes. Tá? Sodré queria comentar? Só para te lembrar que os ataques de ransomware, eles evoluíram, né? Ou seja, no começo é exatamente aquele ataque clássico que o malware invadiu uma certa empresa, criptografou todos os dados e pediu um resgate para ter de volta a senha. Hoje em dia, a gente está vendo os ataques muito mais sofisticados que isso. As estatísticas mostram que, quando acontece o ataque de ransomware, os atacantes já estavam dentro da rede da empresa tem 20 dias ou 30 dias. E aí, se a empresa não paga o resgate, né, por motivo qualquer, ela tem backup ou ela decidiu não pagar, o ataque passa por ataque de extorsão. Fala assim, eu tenho seus dados, se você não me pagar um resgate, eu vou divulgar os seus dados na rede e você vai pagar uma multa por isso, ou vai ficar com o nome manchado lá. E hoje em dia já tem um terceiro nível. Como o atacante está há 20 dias ou 30 dias dentro da rede da empresa, é uma coisa assim, meio surreal, mas como o atacante ele pode ter identificado alguma atividade ilícita dentro da empresa, ele ameaça ir nas autoridades. Crime. Exatamente, o atacante ameaça a empresa de denunciar a empresa. É um negócio meio surreal, mas assim, a gente tem visto isso acontecer em alguns lugares. Então, veja, evoluiu. É o ransomware de extorsão, né? Exatamente. É o ransomware de extorsão. E aí a doutora tocou num ponto fundamental. Malandro, em caso de ransomware, Jesus salva. Quem restaura é o backup. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, o seu backup ele tem que estar longe. Ele tem que estar longe daquilo dali, porque às vezes o backup está no mesmo data center, ou a fita, ou o robô está plugado no HD externo, né? Outro dia tinha uma charge bem colocada, né? O pessoal colocando, né? Backup na nuvem, o cara fazendo uma careta, né? Pô, backup em snapshot, né? Backup na lixeira. Então, assim... Backup no DevNull, né? DevNull. Aí, pô, não dá, né? Mas o que acontece é isso, assim, o backup, embora o pessoal, às vezes, de segurança, fale assim, backup, mas backup é um negócio de segurança, entendeu? É uma skill que segurança tem que olhar também. Porque normalmente a gente delega para a operação, aí fala, tá. E não basta só ter o backup, né? A gente tem que ter o exercício de restauração. Verificar se tá... Isso, de restauração. É o controle, né? É, o controle. Entendeu? Então, assim, é bem interessante isso, porque atualmente o cara está 20 dias. O cara recolheu. Você chegar hoje, depois de um ranço, e afirmar categoricamente não houve vazamento de dados, cara, não tem como você fazer isso. E eu até queria a visão da doutora, porque assim, a gente teve o caso, por exemplo, na Finlândia, em que tinha aquela clínica distribuída de pacientes psicológicos, e aí ela foi atacada. E os caras exfiltraram esses dados, e acho que a empresa, não sei se pagou ou não quis pagar, enfim, não lembro como é que foi o evento nesse ponto, mas o que chamou muita atenção é que os caras começaram a mandar e-mail para as pessoas, pois os prontuários dos atendimentos psicológicos eram todos online. Então, o psicólogo, a psicóloga estava fazendo a sessão de terapia com a pessoa, faziam as anotações ali,
e aí aquilo ali foi exfiltrado, e aí os atacantes estavam enviando e-mail diretamente para a pessoa pedindo, sei lá, $200, $500 sobre aquela questão. Como é que fica, né? E assim, a vítima é duplamente, né? A empresa e a pessoa. Como é que fica, né, nessa história? Então, mas a vítima também é vítima duas vezes. Ela é vítima da clínica e da pessoa que está extorquindo. Nesse caso, LGPDmente falando, né? Porque aí a gente tem vários cenários, mas especificamente sobre a LGPD, que é um vazamento grave de dados, gravíssimo, é um dos mais graves que poderia existir, é o vazamento de dados de saúde. Então, assim, dados de saúde, dados de prontuário médico, já existem normas específicas que versam sobre a segurança desses dados. Tá? Não foi a LGPD que trouxe. A LGPD, ela simplesmente vai falar que presta atenção nesse tipo de dado, que ele é muito importante. Primeira coisa. A outra questão é o que vai ser verificado juridicamente. Se a empresa adotou, existirão parâmetros e critérios para aplicação de uma eventual sanção, como nesse caso. A empresa adotou algum tipo de medida preventiva, ou ela não tinha nada? Acredito que ela não tinha muita coisa, nesse caso. Outro ponto, ela apresentou um relatório de impacto, porque o vazamento desse dado, que é um dado sensível, já deveria ser incluído no alerta máximo do relatório de impacto. E descrevendo, inclusive, as medidas que deveriam ser acionadas, ou seja, um plano de resposta a incidente, nesse caso, que deveria acontecer. Tem uma evidência de que esse plano de recuperação ou plano de resposta a incidente foi iniciado? Qual foi qual foi o produto desse plano? Tem evidência? Todo esse conjunto de evidências, a empresa que sofreu com ransomware pode se defender, mas ela vai ter que reparar a vítima, que é o titular do dado, de uma forma ou de outra. E, nesse caso, não seria pela ANPD, nesse caso, a reparação. Aí a reparação seria via judicial, tá? Que aí é um dano, que houve um dano, tá? Foi materializado. Legal. Então, acho que nosso tempo está finalizando. Eu vou pedir para o Alcion fazer as considerações finais. Bom, beleza. Primeiramente, agradecer a todos aí por estar participando com a gente aí online, né? Tá juntinho de novo, mas online novamente. Bacana. Lembrar, né? Não clicar em e-mail falso, link nem nada, já que a gente está falando de ransomware aí, trazer o último ponto aí sobre ransomware que eu achei interessante. Saiu essa semana a matéria, né? Um grupo que trabalha com ransomware as a service deu o golpe quem estava contratando o serviço deles. Foi interessante isso, né? Que o pessoal estava protestando na internet. Pô, eu contratei o ransomware as a service e tomei o golpe de vocês e estavam protestando porque não conseguiu contratar. Vai estar lá no Reclame Aqui, né? Oh. Tipo isso. Não fale com o grupo tal na Darknet, né? Eles não estão cumprindo. Então, foi interessante aquela história, né? O cara ladrão que rouba de ladrão, né? Volta aquela história toda. Mas é isso, galera. Essas orientações que a gente falou, a questão de, né, backup, proteção, segurança é o que todo mundo fala e que é a grande verdade, né? Segurança não é receita de bolo, nunca vai ser, né? Então você tem que realmente ajustar cada ingrediente para sua empresa, não baseado no que você quer fazer de segurança, mas focado no que a empresa pensa no negócio. Qual que é o meu negócio? Análise de risco, investimento, qual o valor do meu dado e por aí vai. Então, deixar essas palavras aí e passar para o amigo. Obrigado. Lamelas? Bom, gente, obrigado. Mais uma vez agradecer, né, ao PTI, a Latinoé, para a gente estar aqui. Esse papo de segurança, ele é viciante, a gente acaba terminando aqui e continua ali fora, né? Uma conscientização, segurança é conscientização, e segurança, que nem falava meu amigo Alcion, é um estado, né? É um estado de segurança. Você
Nesse momento você está com o estado seguro, daqui a pouco você não está. E sobre essa Ransomware as a Service, né? E aí ontem eu até falei para eles o seguinte, segundo meu avô Manuel, entendeu? Falava o seguinte, só cai em golpe quem é esperto, quem é bobo não cai em golpe. Então, assim, e eu até mexi, não existe almoço de graça. Então, se você receber um e-mail, está muito direcionado, de uma pessoa que você nunca viu, ou de uma propaganda que você não solicitou, descarta, bota no spam, joga na lixeira, nem clica naquilo ali, nem abre. É uma forma de você se proteger disso daí, né? Então, assim, mais uma vez, agradeço o privilégio de ter compartilhado esse palco aqui com todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, doutora Brandão. Obrigada, pessoal. Foi um imenso prazer para mim estar debatendo segurança com vocês. Na verdade, as minhas inseguranças também. Bem, um recado final aqui para as empresas é que segurança, primeiro, não há como você pensar em privacidade e proteção de dados sem segurança da informação. Então, não adianta você comprar template de políticas e procedimentos e adequar a sua empresa, trocar o nome e a logo e achar que está adequado à LGPD, que está seguro. Isso não existe. Também não existe uma adequação à LGPD só com jurídico. Não existe. Tem que envolver a parte de segurança. Mas eu não tenho time interno. Contrate uma empresa externa de segurança. Bem, dicas finais. Olhar sempre para o seu próprio negócio, conscientizar e ter uma rotina de conscientização. Essa rotina tem que envolver as pessoas que estão entrando na empresa, ou seja, no seu onboarding, você tem que treinar, claro, ao que aquela pessoa vai fazer no dia a dia, mas treinar aquela pessoa para estar preparada para lidar com os riscos que a própria empresa já mapeou. Então, esse é um recado que eu deixo para vocês e também que a prevenção é um ditado tão antigo que prevenir é melhor que remediar, porque não adianta você chegar para o advogado, falar que a empresa teve o banco de dados criptografado, que o advogado vai falar o quê? Poxa, que pena. Não tem muito o que a gente fazer, a gente não faz milagre. A gente vai tentar uma batalha longa na justiça que muitas vezes não vai reparar o que você perdeu naquele momento. Então, prevenir é melhor do que remediar. André? Bom, queria inicialmente agradecer o PTI, Querubim, aí pelo prazer, que é uma honra dividir aqui também o palco com todos vocês aqui, especialistas aqui. Obrigado mais uma vez ao PTI, para a Latinoé pelo convite. Queria voltar ao começo, né, falando que realmente a pandemia acabou com a era da inocência da segurança da informação. A gente viu que segurança da informação não é só técnica, é uma equipe multidisciplinar que vai tratar da segurança da informação. Tenho trabalhado ao lado de alguns advogados, advogadas, e assim, tenho aprendido muito também com essa situação, que a gente aprende situações que a gente, olhando só a técnica, nem imaginava. Então, foi um grande prazer. E realmente tratar a segurança da informação não como uma forma apenas da técnica. Acho que segurança da informação é uma coisa muito mais ampla do que isso, muito mais detalhada do que isso. A gente precisa olhar de forma mais holística para a empresa como um todo, processos, ferramentas, pessoas, jurídico, para que isso tenha pelo menos uma queda, seja uma melhoria, né, na questão do risco nessa situação. Acho que essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Bem, a gente que agradece, né, eu agradeço pessoalmente compartilhar com vocês aqui, sempre bom aprender, né, conversar, aprender, compartilhar, porque assim a gente vai vendo todas as nuances. A doutora comentou sobre a segurança, a nossa segurança também com o jurídico, né, porque a gente também fica naquela, da parte técnica aí, mas né, às vezes não sabe o impacto que uma decisão técnica pode ter, né, no jurídico, aí como você comentou, a pandemia veio para detonar esses silos, né, porque não tem como, né, um ataque, ele não é um ataque só técnico, ele envolve questões jurídicas, envolve questões de pessoas, né, e eu acho que um recado para deixar o pessoal que está assistindo a gente, e ainda mais quem for da área da segurança da informação, é que trabalhar na área de segurança da informação é trabalhar na defesa da sociedade. Então, hoje tudo está
envolvendo negócios, né, qualquer padoca, né, e não é demérito da padoca, eu falo padoca porque eu adoro padoca, tomar um cafezinho e tudo mais, e ali tem sistemas, ali tem dados, né, tem nota fiscal, tem toda uma questão da sociedade estar movida pela parte da comunicação digital. E o nosso trabalho, né, tanto no jurídico quanto na técnica, na parte de RH, em todas as partes da empresas, de compliance, financeiro, tudo tem que estar integrado, porque tudo envolve, né, o negócio, envolve o impacto na sociedade. Então, agradeço mais uma vez vocês, agradecemos o PTI, a Itaipu, e passo para o nosso querido Bruce terminar. Muito obrigado, Querubim. Queria que, imensamente, como a gente aprende, né? A gente vê que o mundo está numa evolução muito grande, mas, antes de tudo, tem que ter a questão de nos protegermos. As empresas hoje também estão exigindo dos seus fornecedores, os seus prestadores de serviços também, uma lei onde você assina, inclusive, lá dizendo que você já é adepto à questão da LGPD, que é tão importante, difundida e, acima de tudo, de proteção de todos nós, né? Isso é muito bacana. Então, doutora Graziela Brandão, muito obrigado, Gilberto Sudré, também o Alcion, obrigado ao Fernando Lamelas, e a você, Querubim, pela condução aqui deste bloco, foi muito importante e tenho certeza trouxe aí muita luz realmente a todos que estão nos acompanhando neste momento. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado, por favor, podemos dar continuidade aqui. Nós vamos mostrar um vídeo para vocês agora aqui de Foz do Iguaçu, da Itaipu Binacional, bora lá. Parque Tecnológico